A gente muda de assunto porque o presidente Lula conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou ao Palácio do Planalto. Segundo o governo brasileiro, na conversa, Lula e Putin trataram sobre queimadas no Brasil e sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia no leste europeu. Em nota, o Palácio do Planalto informou que Putin manifestou solidariedade ao Brasil no enfrentamento aos incêndios florestais. Em relação ao conflito entre russos e ucranianos, o governo do Brasil afirmou que os dois presidentes tratam sobre a proposta de paz que é defendida por Brasil e China. Professor Badião, o que podemos esperar? Volta e meia a gente está noticiando essa aproximação do presidente Lula, com o governo russo. Será que o presidente Lula teria realmente essa capacidade, de repente, de intermediar uma negociação, cessar fogo entre Rússia e Ucrânia, haja vista que já é uma guerra que já dura mais de 1000 dias, né? Interessante, eu quero lembrar aos nossos telespectadores que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando foi constituída, agrupando aqueles países, todos de origem, ele, na verdade, o americano correu e montou ali a OTAN, junto com os outros países europeus, e hoje você tem quase 40 bases da OTAN circundando a Rússia, vigiando a Rússia. Acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a OTAN está ali, armada até os dentes, com 400 mil soldados, armada até os dentes. E agora a OTAN ameaça pegar a Ucrânia, também para ser a oposição à Rússia, e a Rússia não é boba. Ela invadiu a Ucrânia para evitar que ela entre na OTAN. Por um lado, a Finlândia e a Suécia acabaram entrando, e aquela Guerra Fria que nós vimos aí por um período muito grande, essa Guerra Fria parece que começou a esquentar agora de novo. E Lula não é bobo. Lula é o presidente da República que depende da Rússia dos insumos agrícolas. A Rússia é uma das grandes fornecedoras de insumo agrícola ao Brasil. Ela continua oferecendo por preços bastante acessíveis. E o Brasil precisa da Rússia nesse aspecto. Boa parte dos nossos adubos vem da Rússia. Então o Brasil tem que manter uma relação diplomática muito boa, mesmo porque o Brasil e a Rússia fazem parte dos BRICS. Por isso que eles estão juntos. É isso aí que nós... E enciuma o americano. Enciuma a rede de televisão que domina o Brasil, que toda americanizada, começa a criticar essa relação. Mas pode ficar tranquilo, porque tanto o Brasil quanto a Rússia somos bastante conscientes do nosso papel, da nossa fraternidade com o povo russo. Não nos interessa litigar com ninguém, como o presidente Lula já colocou bem claro. Nós queremos simplesmente o respeito à nossa soberania. Tá certo. Rafael, eu queria tratar com você esse outro assunto, que o presidente Lula conversou com o Vladimir Putin, justamente sobre esse problema das queimadas. Inclusive o governo já dá sinais aí de pedido de ajuda a outros países para enfrentar esse problema que realmente tem sido grave aqui no país. Nós vamos falar de queimadas aqui todos os dias, é uma situação que realmente está prejudicando muito o nosso bioma. Acabamos de mostrar agora há pouco, a Mariana trouxe aí no nosso noticiário o problema da Chapada dos Veadeiros. Buscar ajuda fora é uma demonstração de amadurecimento do governo, de que realmente precisa de apoio do exterior para a gente resolver esse problema interno nosso? Na verdade, o governo Lula não dá conta de resolver problema nenhum, Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, um governo que foi totalmente incompetente. Um governo que não conseguiu entregar vacina contra a dengue. Então, é um governo que não tem capacidade de resolução de problemas realmente sérios, O professor estava comentando agora há pouco sobre a questão da União Soviética, Eu chamo a atenção para o fato de que a Ucrânia ela tinha um acordo com a União Soviética. O Bolsonaro conseguiu resolver essa questão, Rafael? Na verdade, quando ele foi à Rússia, ele foi, como bem disse o professor, para poder fazer negócios. O Brasil hoje, apesar de ter um grande motor da economia firmado no agro, ele não detém um insumo básico para que essa produção seja entregue. Então, ele teve que recorrer à Rússia, é um país que tem esse insumo, não só a Rússia, como o óleo diesel também, Então, ainda que a Rússia seja um país declaradamente comunista, mas na hora de fazer negócios você tem que colocar isso de lado, porque senão você afetaria não só a própria nação, o Brasil, como afetaria o mundo inteiro, uma vez que o Brasil é o celeiro do nosso planeta, Em relação a essa questão das queimadas, o governo não fez nenhum tipo de planejamento, só falou mal do
Bolsonaro o tempo inteiro. A conta chegou, o Brasil está pegando fogo, literalmente, e o governo não tem um projeto. Assim como não tem um projeto econômico, também não tem um projeto de defesa a esses incêndios. Então, tem que entregar alguma coisa, fica aí recorrendo a um país que está do outro lado do planeta para dizer que está fazendo algum tipo de parceria ou pedido de ajuda. Olha, 8 horas e 24 minutinhos, agora eu peço aqui licença para ler alguns comentários no nosso chat no YouTube. Olha só, a Odisseia, bom dia para ela, Odisseia Dias, acompanha o nosso programa. A Alessandra Carla da Costa, ela diz, não subestime minha inteligência, senhor Inácio Lula, a culpa é totalmente do seu desgoverno. O Willy também manda mensagem para a gente, falando, esse presidente do Banco Central tem que cair, segundo a opinião dele. Arlete Amélia Ramos diz o seguinte, quem provoca juros é o governo federal com tantos impostos altos e taxas. Quando temos um governo equilibrado, isso não acontece, segundo a opinião dela. É só ver a dívida em que esse governo está causando à população, sim. Amélia Rosa Maria Salles fala o seguinte, com tanta gastança do governo federal, não vai conseguir chegar nunca à meta fiscal. Esse governo é um saco sem fundo, tem que parar de vigiar e gastar dinheiro à toa, segundo a opinião dele. Temos também outra opinião de um outro internauta, fala assim, o choro é livre, professor. Manda aqui a mensagem do professor Badião. Socorro Vargas, ela fala o seguinte, eles falam tudo contrário, sempre colocando a culpa nos outros. E ainda, para encerrar, a Rosa Maria Salles diz que os ministros do STF precisam falar menos e proteger a imagem da Suprema Corte.